Nosso tema é tecnologias em biofertilizantes, solubilizadores e micro-organismos. Nosso grupo é formado por eu, Edmisa Rodrigues, Marcela Hernani e Martiele Souza. Vou começar falando sobre biofertilizantes. O principal fator da baixa produtividade no mundo, né, não só no Brasil, é devido à fertilidade do solo. Nossos solos são compostos de solos ácidos, com alto teor de alguns elementos tóxicos disponíveis para a planta, enquanto os elementos essenciais, quando estão presentes, geralmente não estão disponíveis, né? Então, a função dos fertilizantes, no geral, é fornecer para o solo esses elementos essenciais, né, que a planta necessita para atingir seu máximo potencial produtivo. Ainda hoje, existe aí uma baixa tecnologia envolvida aí com a utilização desses fertilizantes tradicionais. Eles ainda são de fácil lixiviação, volatilização, segregação e de baixa fixação aí no solo, ficando disponíveis para as plantas. Existem misturas, misturas simples, como o NPK, que ainda possui algumas desvantagens, né? Como eu citei anteriormente, altas taxas de lixiviação, volatilização e pouca fixação no solo. Por isso, foram surgindo novas tecnologias, como os fertilizantes especiais e os biofertilizantes, que visam, além de fornecer aí esses elementos essenciais, uma prática sustentável. De acordo com o decreto atualizado em fevereiro do ano passado, 2020, biofertilizante é todo e qualquer produto que tenha aí princípios ativos ou agentes orgânicos em sua composição e que sejam aí isentos de agrotóxicos, podendo atuar no cultivo das plantas de forma a elevar a produtividade e o porte dessa cultura, né? Que no caso aí é a máxima produtividade atingida. Isso tudo através de um processo de fermentação que pode ser vindo de qualquer tipo de matéria orgânica, né? Vegetal ou animal. Eles são subdivididos em 5 classes, sendo aí biofertilizante de aminoácidos, que são aí os fertilizantes vindo de qualquer tipo de matéria orgânica, os biofertilizantes de substâncias únicas, que contêm aí ácidos úmicos e uminas, os biofertilizantes de extratos de algas, que são extraídos aí do material das algas, os biofertilizantes de extratos vegetais, que são extraídos aí sem qualquer tipo de presença biológica. E o biofertilizante composto, que é a mistura entre esses outros tipos de biofertilizantes. O biofertilizante, após a metabolização da matéria orgânica, ele apresenta sua composição humus, com grande poder de fertilização e melhora as qualidades físicas, como a aeração, a agregação do solo, as partes químicas, podendo aumentar a CTC, a disponibilidade de macro e micronutrientes em quantidades equilibradas e controlando aí o pH desse solo. E biológicas, aí ele facilita aí a mobilidade microbiológica nesse solo, aumenta a presença de fungos, bactérias e vermes aí benéficos para planta e solo, e fazendo aí o controle não só da fertilidade, mas também um controle patogênico. O aproveitamento da cultura escolhida se dá com o acúmulo da matéria seca. Eles são utilizados como adubação de cobertura e fazem um tratamento nutricional da cultura ser plantada. A composição deles química tem a presença de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, cloro, enxofre, molibdênio, manganês, dióxido de carbono, água e oxigênio. As características químicas citadas anteriormente, a física ele se manifesta na composição
em formas, né, de formas sólidas, líquidas e suspensão. Composição biológica é composta por bactérias, fungos e vermes, em alguns casos. Porém, quando o produto já está para ser utilizado, ele não contém aí presença de alguns. Os tipos de biofertilizantes e rotas respectivas de fabricação. O biodigestor, né, que faz aí a biodigestão, é responsável por transformar excrementos de animais e derivados vegetais em resíduos líquidos, formando aí fertilizantes orgânicos, através da atividade microbiológica de forma anaeróbica, excluindo a presença do ar. Quando a solução estiver homogênea, está pronta para ser utilizada em forma de fertirrigação, pulverização, entre outros. Isso em adubos líquidos. Tem como produzir equipamentos de biodigestor de forma barata e mais improvisada, porém, não é tão viável, porque, principalmente em grandes propriedades, porque não vai suprir a demanda dessa área, né? Então, tem aí a necessidade de fazer uma análise se vai suprir ou não a sua necessidade de fertilizante na sua produção. Os locais de instalação são próximos às fontes, né? Próximo a currais, a locais de descarte vegetal aí, de podas e entre outros. Esse equipamento é capaz de produzir, além do biofertilizante, fazer o tratamento da água e também produzir energia sustentável através do biogás produzido por ele. Então, se torna aí uma prática super sustentável. E esse adubo orgânico é utilizado em pastagens e produção de alimentos. O custo varia de 10 a 100 mil reais e, dependendo da sua tecnologia, ele pode chegar até 320 mil. É mais utilizado aí no sul do Brasil, onde as propriedades fazem atividade agropecuária junto com a agricultura. Aqui a imagem de equipamentos mais sofisticados, alguns mais simples e alguns mais improvisados. Depende muito da análise que o produtor vai fazer, se vale a pena para a sua propriedade ou não. Aqui o esquema de funcionamento do biodigestor. A compostagem é a transformação de materiais grosseiros, como a palhada e o estrume, em materiais orgânicos utilizados na agricultura. Ela tem capacidade aí de fornecer micro e macronutrientes de forma equilibrada e pode aumentar a produção aí em 20%. Só voltando aqui para falar para vocês, os fertilizantes obtidos a partir da biodigestão são capazes de aumentar a produtividade em 100%. Existem aí produtores que comprovam essa prática. Então, voltando a falar aqui da compostagem, ela também é um caso a se analisar sobre a sua eficiência em grandes propriedades. Devido ao custo, né, R$3 o quilo, que se torna caro, né, em grandes propriedades, então não vale muito a pena para os grandes produtores comprar esse material e, às vezes, nem produzir compensa também. Para pequenos produtores que vão produzir, pode vir a compensar. Também é um caso a analisar de acordo com a sua produção e a sua propriedade. A vermicompostagem se difere da compostagem pela presença dos vermes, como a minhoca, e a posterior formação do humus, né? Também tem uma capacidade de fornecimento equilibrada entre micro e macronutrientes e fornece aí umidade, coloração do solo, estruturação e a presença desses organismos benéficos no solo. Também é capaz de aumentar a produtividade em 20% e tem o custo de R$1 o quilo, não sendo viável pela compra e sim para a sua produção no próprio local. Aqui um esquema que eu vou deixar para vocês verem de como é feito a compostagem com a utilização de uma composteira
geralmente em locais urbanos. Olá a todos vocês, eu irei falar um pouco sobre a adubação verde. A adubação verde, ela tem uma grande importância por melhorar as características físicas e as características químicas do solo. Como a adubação verde funciona? Simples. Ela funciona através da rotação de leguminosas, gramíneas e crucíferas. Essa rotação vai depender do objetivo do produtor. Se o produtor tem como intenção fixar nitrogênio ou acúmulo de matéria orgânica, ou combate de nematóide, ou combate de pragas, ele vai ter que usar determinado tipo de cultura. Aqui, por exemplo, eu tenho duas culturas. A crotalária, que é uma cultura utilizada para combate de nematóides e para fixação de nitrogênio, e o feijão de porco, que é uma cultura utilizada para controle de plantas daninhas. Aqui é um gráfico que vai demonstrar a incorporação de nutrientes pela leguminosa na adubação verde. A crotalária, ela se destaca por ter uma boa fixação de nitrogênio, de fósforo e de potássio no solo. A soja também, em seguida, é outra cultura que se destaca. Então, a adubação verde, ela compensa para o produtor instalar no campo dependendo do seu objetivo, tendo uma economia muito grande em defensivos agrícolas, em inseticidas e na adubação. Biofertilizante com adição de extração de algas. É uma novidade no mercado, ela está sendo bastante pesquisada nos últimos 40 anos, e é basicamente o uso dos extratos de algas para incrementar o desenvolvimento vegetal. Esses biofertilizantes, eles têm mais como objetivo o condicionamento no solo. A comparação entre biofertilizantes. Aqui eu estou falando sobre dois biofertilizantes, o Arcardian e o Algemicron. O Arcardian, ele tem um preço em torno de R$ 500 a cada 5 litros, e é utilizado 5 litros a cada hectare. E o frete dele é em torno de R$ 70. Já o Algemicron, ele tem um preço em torno de R$ 250, com frete que é R$ 250. Pesquisas mostram que o Arcardian ele não é muito benéfico para solos que, como se diz, o preço dele em relação ao seu benefício não é tanto em solos que já têm uma boa irrigação. Já o Argemingron, ele consegue ter um aumento muito grande, chegando a ter aumento de 13 sacas a cada 100 kg utilizada e a 18 sacas no milho a cada 200 kg utilizado. Então, cabe ao produtor. Se por acaso o frete está por um preço menor, ele pode sim investir no Algemicron. Agora, se ele for pagar um valor de frete como esse, muitas vezes acaba não compensando. Vantagens dos biofertilizantes. Os biofertilizantes têm várias vantagens, entre elas não são poluentes, não propagam mau cheiro, possuem custo reduzido, não causam problema de salinização no solo, promove a autossuficiência na propriedade, são responsáveis por alimentos mais saudáveis, possibilitam o manejo ecológico e viabilizam o econômico nutricional das plantas. O custo dele é reduzido quando se tem o local de produção próximo onde está o produtor. Além disso, eles ajudam na maior fertilização do solo, na melhor degradação da matéria orgânica, na disponibilidade desses nutrientes conforme a necessidade da planta, e eles fazem com que tenha uma redução de eutrofização, vai ter uma diminuição de nitrogênio e de fósforo presente nas águas. Desvantagens. Apresenta custos mais elevados, especialmente com chorume e estrume, e com o frete. O frete é um dos que mais aumenta o valor. A composição tende a ser mais complexa e variável do produto inorgânico, dependendo do substrato utilizado. Adubos orgânicos podem conter patógenos de origem vegetal ou animal quando não são bem tratados, mas mais trabalho é necessário para a compostagem de adubo orgânico, aumentando um pouco os custos, e a aplicação dele deve ser realizada mais vezes, já que ele apresenta uma quantidade menor de nutrientes do que os adubos fertilizantes. E quando você faz essa aplicação, você corre o risco de acabar compactando o solo e existe um custo maior com o combustível. A eficiência de aproveitamento pelas culturas vai depender do seu substrato utilizado, mas ela se tem uma grande eficiência de aproveitamento, já que todo nutriente vai estar presente na forma mineral. Além disso, vai ter micro-organismos que vão fazer a degradação da palhada, fazendo com que esses nutrientes fiquem presentes no solo numa velocidade mais baixa e mais compatível com a necessidade da planta. Esses nutrientes são nitrogênio, fósforo, potássio e enxofre. Preços para o consumidor.
Antes, o biodigestor ele não era acessível para pequeno produtor, até chegar essa empresa BioCooler, uma empresa indiana, com esses biodigestor presente na foto. Ele vai ter um custo em torno de R$ 10.000 e vai ter em torno de 33, menos de 33 metros cúbicos. Com um biodigestor menos de 33 metros cúbicos, você vai conseguir ter uma produção de 2.500, uma economização de R$ 2.500 em fertilizantes. Logo, você vai conseguir ter uma maior produção de leite, já que os gados irão se alimentar, as vacas irão se alimentar melhor. Você vai conseguir optar entre reduzir os custos de energia ou produzir gás. Já com um biodigestor de 200 metros cúbicos, você pode optar se você vai conseguir, se você vai produzir energia ou se você vai produzir gás. Quando você vai produzir gás com um biodigestor de 200 metros cúbicos, você acaba tendo um lucro de R$ 63.400, com preço de 23,0,8 o gás de 13 quilos, que é o preço que sai da Petrobras, sem incluir o frete. Tendo uma economia de R$ 80.000 em fertilizantes, além de aumento de produtividade, e tem que ter em média 2.500 quilos de esterco, seja esse suíno ou seja bovino. Investimento e retorno. Nesse slide iremos comentar sobre o investimento que o médio produtor tem para ter um bom retorno. O médio produtor ele tem que investir em torno de R$ 325.000 em um bom biodigestor, que já venha com um sistema de distribuição de energia e irrigação do fertilizante. Ele vai ter que ter a necessidade de 5.000 suínos para poder coletar isso para poder manter esse biodigestor. Com isso, ele vai conseguir já energia suficiente para poder manter a sua fazenda, para manter muitas vezes a sua indústria de ração, que fica ao lado da fazenda, além de ter uma economia em torno de 5 toneladas de fertilizante, podendo fornecer a energia para os vizinhos, porque muitas vezes vai sobrar, vai ter um excedente de energia. Além disso, o produtor ele vai poder comercializar os seus fertilizantes com os seus vizinhos, sem falar no aumento da produtividade. Aqui é um preço base de um produto composto por biodigestor. O valor dele chega em torno de R$ 70. Você tem que ter a necessidade de 50 litros por hectare, então você vai ter um custo em média de R$ 3.500 por hectare. Logo, não compensa você investir em produtos biodigestores, mas compensa você investir no biodigestor, porque os fertilizantes, muitas vezes é muito caro e tem um valor muito alto por culpa do frete. Esse valor é um valor base, muitas vezes você não vai conseguir encontrar um valor menor que esse. Aqui é um biofertilizante da Microgel Star. É um biofertilizante que ultimamente ele vem se destacando no mercado. Para você conseguir produzir esse biofertilizante, você tem que ter uma biofábrica. Isso é, uma biofábrica que tenha suporte para a sua necessidade de quantidade de hectare que você tem. Essa biofábrica, ela vai ter que conter cerca de 15% do volume do tanque em esterco, vai ter que conter o microgel em torno de 2,5% do volume do tanque em quilo. Além disso, vai ter que ser completada com água limpa não clorada. Então, bora supor uma conta para que vocês possam ter noção da sua biofábrica. Supondo que eu quero realizar adubação em uma área de 200 hectares. Os maquinários em 8 horas de serviço realizam 10 hectares por dia. Logo, eu vou ter que ter a necessidade de uma biofábrica de no mínimo 15.000 litros. Eu vou ter que comprar 750 quilos de microgel, cada quilo sai em torno de R$ 35, tendo um custo de R$ 26.000, e eu vou ter que ter em torno de R$ 2.250 de esterco. Além disso, eu vou poder fazer a retirada de 1.500 litros por dia. Quando nós diz a respeito do custo, vai depender muito da sua cultura. Nessa cultura, utilizamos como, por exemplo, a soja, que é 150 litros por hectare. Quando nós dividimos por hectare, o custo vai ser em torno de R$ 130 por hectare. As vantagens da aplicação de biofertilizante. A adubação biológica pode ser realizada dentro das condições de rotina de pulverização, não vai sofrer influência sobre temperatura, clima.
Pode ser aplicado, inclusive, com chuva, com orvalho ou até mesmo à noite, não colocando em risco a vida do aplicador. O adubo biológico pode ser aplicado no solo ou em conjunto com micronutrientes. Além disso, a adubação biológica foliar pode ser realizada com conjunto de fungicidas e inseticidas menos bactericidas. Biofertilizante. Aqui são dados a respeito do biofertilizante. Eu quero que vocês foquem aqui no NGP. O NGP é o número de grão por planta. Na soja, é isso que mais importa para você poder ter um maior lucro. Como vocês podem observar, o recomendado é 150 litros por hectare, mas apenas com 75 litros por hectare eu obtive a maior quantidade de número de grão por planta. Logo, com metade do custo que eu disse na conta anterior, você vai conseguir uma máxima produção. Em relação com o controle, que são os fertilizantes minerais, o biofertilizante conseguiu produzir em torno de 40 gramas mais por planta. Então, tendo em si uma grande importância da utilização desses biofertilizantes pelo aumento da produtividade. Olá, pessoal. Vou falar sobre solubilizadores e micro-organismos. Introdução. Gente, os micro-organismos, eles possuem intensa diversidade genética, ou seja, em questões de metabolismo, produção de ácidos, enzimas, são bem diferentes entre si. O intemperismo mineral, gente, é plantas e micro-organismos relacionando entre si nessa questão de intemperizar esse mineral, degradar esse mineral. Os micro-organismos, gente, eles se relacionam entre micronichos. O que seria essa complexidade química e biológica diferenciada entre si? E a mineralosfera, que seria a fixação, gente, desses micro-organismos em contato com essa rocha e no interior dela, entre os poros, eles pegam seus nutrientes, né, para sua sobrevivência ali, e essa é a mineralosfera deles, né? E essa mineralosfera, os micro-organismos dessa região é diferente do solo circundante ali ao redor. E esses micro-organismos vão ser de acordo com as características da rocha. Então, para cada rocha, tipo, vai ter micro-organismos específicos, pessoal. Em condições extremas, o que acontece? Em situações de temperatura, de pH, de potencial redox elevados, condições extremas, esses micro-organismos, eles produzem soluções ácidas e enzimas para poder degradar, solubilizar, então a aceleração do intemperismo. Isso ocorre a biosolubilização, como vocês podem ver aqui, ó, de uma rocha, está ocorrendo a biosolubilização. As principais bactérias são pseudomonas e bacilos, né? Os fungos, os principais de estudo, aspergillus, penicillin e saccharum. E, as bactérias, elas produzem biofilmes. O que seria isso? Na raiz vai produzir, tipo, um muco, né, ao redor da raiz, que vai proteger elas de clima, temperatura. Isso forma microambientes. Biomorfose, inoculante solubilizador de fosfato para culturas agrícolas com micro-organismos, gente. O biomorfose, ele foi criado pela Embrapa, né? Ele é próprio para micro-organismos nativos do solo brasileiro. E por que fósforo? Porque a importância dele, gente, é na atividade energética da planta, que seria ADP na questão dos grãos, né, dos enchimentos de grãos e, consequentemente, na produtividade, né? Só que está ocorrendo problemas de acidificação, porque ele é imóvel ali no solo, né? Ele é preso ali pela saturação de alumínios. Então, há também a questão da importação dele, mais de 80% é exportado e há um mau uso, às vezes, muito pelo produtor, no quesito que ele coloca cada vez mais adubo, cada vez mais, e cada vez mais é preso ali na solução do solo. As bactérias utilizadas, gente, é a B119 e a B2084. A importância do genoma dessas bactérias é que elas têm intensa atividade de solubilizar. Porque isso é importante, né? 80%, né, é importado do nosso fósforo. E as rochas ígneas, gente, que a gente tem pouca concentração aqui no Brasil, que tem pouca concentração de fósforo. E as mais concentradas sedimentares são no exterior. As zonas de obtenção, gente, eu quero que vocês olhem aqui, ó, com solubilizador e sem solubilizador. Olha a questão do fósforo aqui ativo em verde, ó. Olha o tanto que está sendo disponível pela planta aqui através das bactérias. E olha o crescimento radicular dessas plantas. Ali, ó, gente, aqui exemplificação, a bactéria aqui tem o ferro e o sulfato ali no solo, como exemplo.
o ferro e o fósforo ali no solo. Ela quebra essa reação e transforma o fósforo em solúvel pela planta, né? E também a bactéria, através de enzimas, ela pode solubilizar aquele fósforo orgânico e transformar ele em orgânico para a planta absorver. Aqui, gente, olha o crescimento radicular que proporciona essa inoculação. Tanto. E aqui, ó, olha a diferença, né, do milho aqui para o milho com inoculante, né, e sem inoculante. Olha o crescimento radicular. Aqui, gente, o biofilme. Vocês podem exemplificar nessa questão aqui, pode ser exemplificado o biofilme. Olha o volume que ele dá para a raiz. E essa ramificação aqui que ele dá, né, esse gel, ele proporciona ali para a planta proteção contra o clima ali, né, seco. E foi estudos da B119 em questão de temperatura. Quais benefícios, né, gente? Uma menor exploração das agidas de rochas fosfatadas, menor custo energético ali de produção, menor utilização de fontes solúveis não renováveis, redução de impactos, né? É uma fonte renovável biológica, um aproveitamento de resíduos sólidos orgânicos, apresenta um menor custo, não causam danos ao ambiente, pode ser usado para suplementar os fertilizantes com a função de agregar uma boa construção de fertilidade, acelerar a ciclagem de nutrientes, aumentar a liberação do fósforo e enriquecer o solo biologicamente. Que o exemplo, né, que eu citei, né, passado, né, 300 micro-organismos, mais de 300 micro-organismos são eficientes, gente. Alguns alcançam 60% de eficiência. E pesquisas demonstraram que aumento da Embrapa aumenta em cerca de 10% a produção de grãos em milho. E isso reduz o uso de fertilizantes sintéticos. Aqui o experimento, né, em campo, que foi realizado aqui pela Embrapa em todos os estados brasileiros, aqui exemplo, Sete Lagoas, Goiânia, Janaúba e Londrina, que fizeram, né, aqui uma análise de solo antes, né. Ganho de produtividade. Em Sete Lagoas, mais 15 sacas, Goiânia, mais 13 sacas em questões de produtividade. Acúmulo médio aqui, ó, vocês podem ver com a edição do inoculante, aqui em vermelho, em Goiás, vocês podem ver aqui, olha a quantidade, gente, sobrepôs as outras. Aqui vocês podem ver a atividade enzimática, né? Ultrapassa os 8.000 de atividade enzimática. Aqui vocês podem observar que o total na biomassa de grãos de fósforo, né? Mais 19,5%. E aqui o preço, gente, do biofós. R$ 1.600, mas vocês podem olhar em questão de produtividade, o quanto de produtividade estabelece, é muito eficiente. E na proporção aqui de 300 ml de produção, né, para 100 litros de água. Solubilizadores de fertilizantes potássicos, pessoal. 10% da demanda do agronegócio brasileiro, então mais de 90% seria importado. Baixa fertilidade dele, a importância dele seria na atividade enzimática ali, muito importante para a planta, e sem ele há uma maior deficiência hídrica, altas doses de potássio estão sendo colocadas no solo, e esses adubos, que muitas vezes possuem cloro, possuem índice salino elevado, que proporciona clorose, queima, perda de produtividade. Biosolubilização de potássio in vitro a partir da rocha fonolito por micro-organismos do solo. Aqui no Brasil, nós temos poucas rochas em relação ao fósforo. O fonolito, ele está disponível para a gente, só que aí, pó de rochas, né, a gente vai relacionar ele com micro-organismos para poder solubilizar essa rocha e dar o potássio ali, solubilizar para a planta. E é uma rocha à base de feldspato. Aqui, gente, é a comparação, né, o quanto, olha, a solubilidade aqui, dessa bactéria pelo potássio, né? Fazendo potássio, solubilizar. E aqui a mais eficiente foi a B30, um incremento de 70% no teor de potássio na cultura após 10 dias, e foi bem essa bactéria para essa mineralogia de fonolito. Aqui vocês podem ver 80% de eficiência da B30, né? Aqui vocês podem ver a acidificação
tem a acidificação do meio, gente, a liberação de prótons ali a partir do composto, né? E acaba que acidifica. E a B30 foi a mais eficiente, porém acidificou o meio. Então, precisa-se de mais estudos a respeito, né? Para melhorar cada vez mais esse quesito. A associação de fosfato natural e enxofre elementar, a partir de fosfato natural, um método físico, né? E a eficiência dessas fontes, utilizando o enxofre, a oxidação do enxofre elementar, a ácido sulfúrico, e obtém relação de prótons ali, né, e a solubilização desse fosfato. Aqui vocês podem ver o fosfato natural, né, o fosfato natural reativo e o superfosfato, que o superfosfato triplo teve uma maior utilização, uma maior solubilização desse fósforo. Isso foi na cultura de feijão. Houve bons resultados, mas exige muitas pesquisas ainda para produzir. Aqui um acelerador de decomposição de matéria orgânica, gente, que é o Bactin. Ele é muito eficiente, ele possui capacidade de sintetizar uma grande quantidade de enzimas celulóidicas, que vai causar rápida decomposição da celulose. E o que isso vai ocasionar? Vai ocasionar que vai decompor mais rapidamente e o nitrogênio vai ser maior disponibilizado pela planta. E sugestões de vídeos, né, gente, para complementar o assunto, o fertilizante aeróbico e também o vídeo sobre o primeiro inoculante nacional para a solubilização do fósforo, que é o bioma FOSS. Aqui são as nossas referências bibliográficas. E, gente, uma frase para terminar, né? Ampliando a utilização de tecnologias em bases sustentáveis, econômicas e objetivando sempre a disseminação do conhecimento, estaremos contribuindo para uma humanidade que busca cada vez mais coexistir e não explorar. Oi, gente, então foi isso. Eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês aqui e a atenção. Muito obrigada. Oi, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. E queria falar, né, que o solo é um sistema vivo. Há mais micro-organismos nos solos do que pessoas em todo o mundo, constituindo o universo. E como diz, né, uma das lendas da fertilidade do solo, não é o solo, é um sistema vivo, que quanto mais complexo for, mais resiliente será, em todos os aspectos. Olá, gostaria de agradecer pela atenção de todos vocês. Até mais. Abraço.